É você, Danilo, Sara, o Danilo. floor is yours. Agora, estão me ouvindo? Sim. Ok, tá. Obrigado, Aninha. Obrigado, TL. Vocês são uns parceiros fantásticos aí no Brasil. Certamente levam o nome da Tempo VIP e do todo o portfólio para outro patamar nessa missão, que é educar os nossos clientes, os agentes de viagens, a comunidade toda, para que a gente, no fim, consiga fazer cada vez mais melhores vendas, consiga aumentar o ticket médio, mas, ao mesmo tempo, deixando o cliente mais satisfeito, porque aquilo que é o resultado do trabalho que nós todos fazemos acaba por ser viagens e clientes, viagens melhores e clientes mais felizes. Por isso, obrigado pelo trabalho de vocês. Nós aqui na Tempo VIP já continuamos a crescer bastante. A Sarinha agora já esteve no Brasil esse ano 2 vezes, ela já foi bastante no Brasil e teve a fazer 2 roadshows, e por isso é bem provável que muitos de vocês já conheçam a Sara. A Silvia continua também a responsável pelo mercado brasileiro, assim como eu. Então, agora nós temos um time de peso, até porque estamos a crescer, porque também estamos a fazer novos voos. Né? O crescimento para a Espanha foi um crescimento natural. Nós tínhamos muita gente que já nos conhecia de Portugal, confiava no nosso trabalho, confia no nosso trabalho, pediam de forma bastante recorrente que a gente atendesse solicitações em Espanha. E foi dessa realidade que a gente começou a olhar para a Espanha de uma forma com mais carinho. Começamos a olhar para a realidade espanhola como algo possível e onde a gente, de fato, poderia fazer alguma diferença. Fomos, obviamente, não é algo novo para a gente, nós estamos trabalhando o mercado espanhol, fazendo pesquisa, desenvolvendo produto, criando relação com o fornecedor, negociando tarifa, já há pelo menos 2 anos. Foi um processo que começou ainda durante a pandemia e há mais de um ano que estamos efetivamente a operar em Espanha. Então, se para alguns de vocês a Tempo VIP em Espanha é uma coisa nova, felizmente para a gente já é algo que já começa a ser batido, e uma das coisas que de fato nos distingue daquilo que é as outras empresas que operam em Espanha é o portfólio. Né? O que é que nós fizemos? Quando nós decidimos ir para a Espanha, a gente, obviamente, foi pesquisar quem estava trabalhando, o que é que eles ofereciam, qual era o tipo de produto, quanto eles cobravam, fazer nosso trabalho de casa. E nós percebemos uma coisa bem engraçada, que era a maior parte das empresas tinha um portfólio bastante consolidado, assim como o destino Espanha. É um destino que tem um portfólio bastante consolidado. Mas, se por um lado eles tinham um produto muito consolidado, todo redondinho, muito bonito, por outro lado também lhe faltava muita inovação. Aquela fórmula já estava funcionando há muito tempo e não havia muita gente disposto a mudar e a trazer produtos novos, embora a Espanha seja um destino fantástico, que todos os dias está surgindo coisa nova. Só que a oferta era quase sempre mais do mesmo. Então, o que aconteceu foi que a gente resolveu arregaçar as mangas, ir para o terreno, desenvolver produtos novos, e daí que vem o título do webinar, que é: nós estamos a tentar redefinir aquilo que é o conceito de viagem de luxo em Espanha. Não porque a gente está fazendo uma coisa extremamente diferente, mas porque estamos a dar luz para muita coisa boa que não se encaixa no portfólio dos operadores que estão a trabalhar a Espanha nesse momento. Eu vou começar a dividir a minha tela com vocês para a gente começar. Espanha é muito grande, né? É um destino bastante diverso. Vocês estão vendo a minha tela? Só para confirmar que eu estou falando direitinho? Sim, dá para ver. Estamos. Tem? Ok. Então, esse é o nosso site. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas eu vou só falar um pouco como é que funciona o site, para depois a gente entrar em detalhes e ir em cada uma das regiões de Espanha e explorar um pouco o que é essa tal oferta diferenciada que eu me referi agora há pouco. Ok? Então, o nosso site, que é uma das principais ferramentas que nós utilizamos no nosso cotidiano e das ferramentas mais importantes que a gente pode disponibilizar para toda a comunidade de agentes de viagem, ele foi pensado numa lógica de
como é que eu disponibilizo apenas a informação que é relevante para o agente de viagem quando ele precisa dessa informação. Então, vou dar um exemplo. Tem uns clientes que acabaram de entrar na agência, eles fizeram uma chamada e falaram: olha, eu estava pensando em ir para a Espanha. Vou eu, a minha mulher e os meus dois filhos, um de 7 anos e um de 10. O que é que você sugere? Naquele momento, ou você conhece a Espanha muito bem, ou vai pedir pausa para fazer a sua pesquisa. E no nosso site, você consegue, com 2 cliques, continuar a conversa. Vou utilizar esse exemplo. Então, você tem aqui a Espanha, né? Depois tem tours, experiências, itinerários, hotéis. Todas essas tabs aqui em cima, esses menus, eles funcionam da mesma forma. Eu vou usar a experiência como exemplo. Quando você clica em experiência, o site vai perguntar: olha, o seu cliente quer o quê? Ele gosta de arte e fotografia, ele quer aventura, ele gosta, está querendo procurando passeios de barco, quer bike, cooking class, crianças. Esses clientes têm crianças, né? Então, o segundo clique que você faz é em crianças. 2 cliques só. Automaticamente, o site vai procurar tudo que nós temos para criança e vai te colocar aqui as opções especificamente para crianças. Né? Você fala: olha, que tal colocar duas opções para crianças, uma em Madrid e uma em Barcelona? Então, se o cliente achar essas opções interessantes, você só clica aqui no coraçãozinho e adiciona essas opções numa wishlist. Além de crianças, esses clientes também são novos e gostam muito, sei lá, de aventura, por exemplo. Tá? Então, quando você clica aventura, mais uma vez, o site vai te mostrar 28 opções de aventura em toda a Espanha. Quando você coloca aventura em Barcelona, ele automaticamente seleciona para Barcelona, e aqui você tem uma aventura em sidecar, você tem um passeio de bicicleta na Costa Brava, você tem um passeio de Merrari na região de Penedès para visitar as vinícolas. Né? Então, vamos colocar aqui o passeio de Merrari. Quando você faz esse processo, que é selecionar o que se encaixa entre a expectativa do cliente e o que nós temos no nosso portfólio, automaticamente você está combinando o seu conhecimento do cliente com o nosso conhecimento do destino. E está criando uma lista que é, na verdade, aquilo que o seu cliente está disposto a fazer, porque você sabe o que ele quer, e nós sabemos onde e como essas coisas podem acontecer. Então, a gente pega essa informação e cria o itinerário que vocês vão receber depois no follow-up dessa TL Portfolio, ok? Da University. Mas vamos voltar aqui agora e falar um bocadinho sobre o que é a tal Espanha diferente que nós estávamos a falar. Vamos aqui para as experiências e vamos colocar todas as experiências. Então, primeiro, nós definimos sempre as regiões onde a gente trabalha, que são regiões onde existem hotéis, experiências, estrutura para dar uma qualidade de serviço para os clientes. Então, vamos começar, por exemplo, a região de Barcelona. Eu coloco todas as experiências de Barcelona e vão surgir aqui uma série de opções que nenhuma delas está relacionada só a ir visitar a Sagrada Família, fazer o passeio no bairro Gótico, ou aquelas coisas, passear nas Ramblas, são aquelas coisas mais normais, né? Então, vou dar aqui algumas opções. Penedès está mais ou menos a 10 minutos a norte de Barcelona e é uma região linda e é uma região produtora de vinho. Só que é uma região que produz vinho com uma característica muito específica, que é as vinhas estão voltadas para o mar. Então você consegue ter lá um almoço no meio de uma vinícola, olhando para o mar Mediterrâneo. E aqui nessa vinícola, por exemplo, nós temos uma experiência onde o chefe, você tem uma mesa do chefe e tem uma visita com a própria dona da vinícola, ok? Uma coisa importante, essa vinícola ela não é ultra luxo, nem todas as vinícolas nessa região são vinícolas de luxo, mas a experiência é uma experiência muito interessante, porque é muito característica, né? Você está primeiro a 10 minutos, 15 minutos do centro de Barcelona, está numa vinícola tradicional familiar, pequena, sendo atendido pelos próprios donos e está com uma vista fantástica, tendo uma refeição boa com uma vista fantástica para o mar Mediterrâneo, ok? Vamos voltar? O que é que nós temos aqui? Ok, aqui nós temos, essas sim, são vinícolas mais de luxo, elas não estão
a mais ou menos 1 hora de Barcelona. E essas vinícolas são quando a gente precisa para clientes um pouco mais exigentes, então nós temos a opção dessas duas vinícolas. Na verdade, é um dia só dedicado ao vinho. Na parte da manhã, os clientes vão conhecer os vinhos tintos, os vinhos brancos, vão conhecer os donos da casa, visitar a casa mesmo dos donos da vinícola, e depois do almoço, eles vão visitar uma produção de cava, que também pertence à mesma família, né? E aí vão visitar e vão fazer a prova de cavas, que é uma espécie de espumante espanhol muito produzido nessa zona. Isso aqui já estamos a falar de uma experiência de vinho mais high-end, e está mais ou menos 1 hora de Barcelona. Ok? Vamos voltar aqui agora. Nós temos a Palamós, esse produto em Palamós, que está a 1 hora norte de Barcelona, é fantástico, porque ainda existe uma tradição pescatória muito grande na região. Então, a gente vai visitar o porto e ver chegar os barcos com o pescado. Depois vamos até a Lota, que é o mercado onde o peixe é leiloado, percebemos como é que funciona aquela dinâmica. Fazemos tudo isso acompanhado pelo chefe Kiko, que é o chefe de um restaurante que tem uma estrela Michelin, localizado numa cidadezinha a 15 minutos do porto. E depois que a gente compra o peixe mais fresco impossível, ele sai literalmente pulando do navio ainda, o chefe Kiko nos leva até o restaurante dele, que esse restaurante tem uma estrela Michelin, e faz um chef's table, onde ele cozinha tudo aquilo que a gente escolheu comprar no mercado. Mais uma vez, é uma coisa, um produto super high-end, focado na gastronomia, ligado à arte da pesca, que é uma das maiores culturas e uma das bases econômicas dessa região, e obviamente faz parte da cultura da região, e com o chefe Estrela Michelin, que conhece e trata todo mundo pelo primeiro nome, e por isso a experiência tem um outro sabor, porque você não só está vendo uma coisa muito típica, como você está indo com alguém que sabe o que é que está fazendo e conhece todo mundo lá na região. Okay? Isso aqui está a 1 hora de Barcelona também. Uhum. Depois, vamos descer mais um bocadinho. Isso aqui é um produto que é bastante interessante. É bastante interessante, mas para o cliente certo, ok? Mais uma vez, o nosso trabalho aqui é dar informação e depois vocês é que sabem se isso se encaixa com o perfil do cliente ou não. Barcelona, a vista do mar é linda. E uma das formas de terminar o dia, depois de fazer um tour pelo centro de Barcelona, é justamente pegar um barco ali no Porto Novo, que está perto do Hotel W, e fazer um sunset vendo Barcelona a partir do mar, com um catering, aproveitando, se divertindo. É uma forma bem interessante de você conseguir aproveitar a cidade, mesmo na autoestação, quando a cidade está completamente abarrotada de gente, você sai e vai para um espaço mais privado, mas ainda com aquela sensação de estar conhecendo, de estar dentro da cidade, de estar aproveitando as coisas. E como eu disse, é mais uma forma de conhecer Barcelona, que não é uma forma menos tradicional, por assim dizer, de conhecer Barcelona, ok? Ainda na região norte, vamos agora passar aqui para esse produto. Isso aqui é em Palamós, que também está a 1 hora. Você tem lá os iautes, que são esses barquinhos pequenos, e nós temos um fornecedor que faz um passeio de barco de 4 horas pela costa, que é simplesmente linda. E dentro do barco, a gente faz um show cooking, prepara uma paella dentro do barco. Então, são 4 horas, dá para os clientes pararem o barco, mergulhar no mar, aproveitar, e tem um chefe a bordo que está preparando uma paella. Se os clientes quiserem, pode ajudar. Se não quiserem, podem ficar só aproveitando, mas de fato é um momento fantástico e é uma outra opção que também está ali pertinho de Barcelona e que não tem nada a ver com aquilo que são os produtos tradicionais que se oferece naquela região. Ok? Eu não estou a ver o chat. Se alguém tiver alguma dúvida, me interrompam, porque eu não estou a olhar para isso. Ok? Aqui, mesmo dentro de Barcelona, ok? Isso é um best-seller, que é
fazer o passeio em Barcelona num sidecar. Então, as pessoas estão acostumadas a ter um carro e um guia, e o guia está ali falando durante 2 horas, 3 horas. Há pessoas que gostam disso e que adoram esse processo e que consomem história e adoram a interação com o guia, mas para os clientes que falam, ah, não, eu não quero guia, eu vou fazer as coisas por minha conta. Isso é uma forma interessantíssima de você conhecer a cidade, principalmente quando você está com um bom tempo, porque, obviamente, né, com mau tempo a gente nem faz, mas com um bom tempo, porque você está muito próximo de tudo, né? Você está na moto, passando pelos lugares, tirar uma foto, você está, ou seja, há uma interação com a envolvência que é muito maior, e o sidecar, não só em Lisboa, mas como em Barcelona e até mesmo Madrid, é dos nossos top sellers e agrada 9,9 de cada 10 clientes, ok? E é de facto um dos best sellers e é uma das formas que nós indicamos quando os clientes não querem apenas um carro e um guia em Barcelona. O motorista, nesse caso, a pessoa que conduz o sidecar, obviamente que tem informação histórica e passa informação para os clientes e para nos miradouros. É uma coisa bem divertida, super interativa. Só vão duas pessoas por sidecar, uma no sidecar mesmo no sidecar, a outra atrás da pessoa que está a pilotar a moto. E mesmo para famílias maiores, 4, 6, 8 pessoas, acaba por ser uma forma super divertida de conhecer a cidade e bem diferente. Ok. Depois, para nós encerrarmos aqui Barcelona, que eu podia estar aqui mais 2 horas, só que tem os outros lugares, as outras regiões para poder falar. Então, vamos ver aqui o Merrari, que é um daqueles carros, um Citroën 2 cavalos antigos, né? Que é um carro super clássico, muito charmoso. Só entrar nele já é um evento, as pessoas adoram. E a gente também utiliza o Merrari para conhecer uma região vinícola próxima de Barcelona. Aquela montanha ali ao fundo é a montanha de Montserrat. Do outro lado da montanha está o famoso convento de Montserrat, que todos nós conhecemos, e a gente vai nessa região também ter ali uma experiência que engloba o passeio de carro, prova de vinhos e uma refeição na casa principal da vinícola, acompanhada por um dos donos da vinícola, que depois nos mostra a garrafeira da família e a história, e é uma forma também super interessante. Para finalizar de conhecer essa região, para finalizar aqui, eu vou só mostrar para vocês uma coisa que é um pouco fora do comum, mas também muito interessante, principalmente para famílias que são mais aventureiras, que é um passeio de bicicleta pelo caminho de Ronda, que é Costa Brava, é norte de Barcelona, é uma região lindíssima, e normalmente nós terminamos esse passeio de bicicleta com um piquenique numa praia ou numa região um pouco movimentada, onde a gente está ali sentado, desfrutando de vinho, comendo, olhando para o mar, e é de fato também uma forma espetacular de você conhecer uma Barcelona diferente. Essa casa que parece ali com a porta torta é uma casa onde o Salvador Dalí passava férias, consegue se perceber pela porta pouco convencional, e é uma experiência que engloba a natureza, engloba esporte, tem a parte da gastronomia, tem a parte da arte do Salvador Dalí, tudo isso acontece ali em 4 horas e você está a meia hora mais ou menos de Barcelona, ok? Então você viu, a gente falou aqui já, já vou em 20 minutos, e a gente não falou de Sagrada Família, não falamos de Parque Girl, não falamos de Rambla, nem falamos de bairro Gótico. Ou seja, muito mais em Barcelona. Atenção, também faz os básicos, tá bem? Os básicos é o básico. Você pede, a gente faz, né? Aqui são formas de você conseguir encantar o cliente que já foi lá 2, 3 vezes a continuar indo lá e continuar fazendo coisas diferentes, ok? Vamos saltar agora aqui para a região de Madrid. E aqui em Madrid, Madrid é a capital, né? Então é uma cidade grande, os clientes falam, não, eu quero um hotel e depois eu me viro. E sim, dá para poder ter uma excelente estadia em Madrid, só com alugando vai para um bom hotel, vai para um bom restaurante, depois caminha pela cidade. Mas há coisas bem diferentes e super interessantes que podem ser feitas em Madrid e para o cliente certo, são coisas que vão ser o highlight da sua viagem. Né? Então, a gente tem circuitos artísticos, né, onde a gente utiliza tudo aquilo que é arte que está nas ruas de Madrid numa perspectiva
muito própria. A gente tem um guia que é especializado, então a gente passa nas galerias de arte, faz prova de vinho, vê as artes na rua, ou seja, tudo aquilo que é arte que está em Madrid. Vamos em algumas galerias e visitamos o acervo que não está disponível. Esse acervo, vamos até numa onde o dono da galeria tem uma série de desenhos do Pablo Picasso, desenhos originais do Pablo Picasso, e ele nos mostra, alguns deles estão à venda, outros não. Então, é uma coisa de quem conhece, né, tem acesso, quem não conhece passa ali pela porta e continua. Essa pessoa nunca vai sentir falta daquilo que ela não conhece, né? Mas se a gente tiver um cliente que a gente sabe que esse produto é um diferencial, ele está aqui na frente num site para vocês terem acesso e oferecer ao cliente, ok? Isso aqui é um almoço que é feito na casa de campo de uma pintora espanhola. Então, ela abre a casa para nós vamos lá, conversamos com ela, almoçamos. Depois tem duas opções. Quem quiser pode fazer um workshop de pintura e depois tem uma outra opção que é fazer um passeio de cavalo ali na região e depois, acompanhado, obviamente, termina aquilo com a paella. É um serviço, um produto que dura mais ou menos 4 horas, 5 horas, entre a pintura, o passeio de cavalo, fazer a paella, e é para quem quer ter uma experiência mais com um local em Madrid. E a senhora, a pintora, é uma pessoa super interessante, que fala sobre tudo, tem uma perspectiva de vida fantástica, e conversar com ela só por si já é uma atração, só que nesse ambiente mais do interior, mais rural, ligado à arte, ligado à arte equestre, que é uma das paixões do marido dela, faz com que todo o ambiente seja muito mais especial. Ok? Vamos sair aqui. E depois tem street art para crianças, já vamos lá. Uh, Rooftops de Madrid. Rooftops de Madrid, se falar sobre isso aqui, que é um produto bem conhecido, né? Mas vou ser sincero, é um produto que a gente vende para quem quer mesmo fazer. Se você me pergunta, olha, Danilo, esse é um produto fantástico. Eu gastaria meu tempo fazendo outras coisas, mas há pessoas que querem ir para o rooftop, nós temos o produto do rooftop. Mas, sinceramente, eu acho que, fora o fato de nós termos acesso privilegiado aos rooftops, todos os bons rooftops têm uma fila enorme para poder entrar, as pessoas têm que ficar lá na fila durante 1 hora, 2 horas para poder entrar. E com o nosso serviço, você tem um acesso direto, não se fica na fila, né? E você sobe. É um rooftop normal, vamos colocar assim, ok? É um produto que a gente vende, que a gente tem demanda, os clientes vão lá e adoram, e quem está com o mindset, mas se você pedir, Danilo, você indicaria isso para qualquer pessoa que vai ser um best-seller? Eu falo, não, tem que ser o cliente certo, tem que ser o cliente que gosta disso, que está à procura disso, porque ele vai chegar lá e vai aproveitar. Agora, um cliente que está em Madrid a primeira vez, que não tem esse perfil, eu pularia esse e gastaria sempre com alguma outra coisa. Nosso papel aqui é dar consultoria para vocês, não é só vender, porque sim, é vender o produto certo para o cliente certo, porque um cliente feliz nos traz outros dois ou três, fica todo mundo contente. Então, é importante também, e é por isso dando a minha opinião mais sincera, porque quando eu acho que um produto não é consensual, é importante falar para vocês, para que vocês também tenham isso em consideração, ok? Como vocês viram ali no vídeo, eu estava me divertindo, né? Por isso, o que é que nós temos mais aqui? Temos essa, essa experiência que é fantástica. Nós temos uma personal shopper que conhece absolutamente todos os designers espanhóis, todos os artistas, artesãos, joalheiros, todo mundo que tem alguma coisa de relevante em Madrid. Ou seja, você não precisa de um personal shopping para ir na Dior, ou para ir na Loewe, ou para ir na Vuitton. Ou seja, isso é uma coisa que você chega lá e compra e está em Madrid e está em qualquer lugar. Agora, se tem cliente querendo fazer compras em Madrid de produtos de alta costura, ou produtos de qualidade, mas de marcas espanholas, que eles não vão encontrar em qualquer lugar, esse serviço é só fantástico, porque ela faz uma reunião antes, percebe exatamente qual é que é o gosto dos clientes, depois faz a marcação
em todos os ateliês e está com o cliente durante todo o dia, acompanhando ele e dando acesso. Os donos das lojas estão lá para poder receber. Então, para clientes que têm bom gosto, querem comprar coisas que não vão encontrar em outros lugares e querem ter acesso a esse corredor com tapete vermelho exclusivo daquilo que é a moda espanhola, esse serviço só acontece em Madrid. A gente tem em Barcelona, mas o melhor mesmo é em Madrid. Seria uma tarde de compras perfeita que ele não vai conseguir em nenhum outro lugar, porque são artistas e produtores e é o mundo da moda espanhol, exclusivamente espanhol, mas estamos a falar sempre de produto high-end para clientes que procuram esse tipo e esse nível de serviços e produtos, ok? Tarde com o Marquês, isso aqui é lindo. O Marquês de Segovia tem essa casinha, que é uma casa bem básica, que dá para ser um hotel, tem para ir a 18 quartos, e ele recebe os nossos clientes. Ele sai de Madrid, vai lá para a casa de campo dele, que isso é a casa de campo dele, ele e a mulher, e eles recebem os clientes, têm um almoço, e depois tem um passeio de jipe, vão ver a produção de a criação de cavalos, a criação de touros, vão fazer no passeio de jipe, vão até uma montanha que dá para ver, está no interior de Segóvia, né? Dá para ver até a Catedral de Segóvia. Lá eles têm um mini catering com chás e com queijos e as pessoas. E é, acima de tudo, uma experiência por causa das pessoas que estão lá, não é só o local. Né? É o Marquês e a sua mulher, e são pessoas da família real espanhola, que tem muitas histórias para contar. Não é qualquer cliente que vai achar isso interessante, é bem importante deixar isso claro. Eles não estão lá para poder servir, eles têm todo o staff para poder servir, e é mais para os clientes que querem ter a experiência de conhecer alguém interessante, que percebem o valor dessas coisas e que estão dispostos a trocar, principalmente, e compartilhar algum momento com esses membros da família real espanhola, ok? Se acham que vai estar lá e o Marquês e voltar porque pagaram, que o Marquês e a mulher vai estar fazendo, aí vai ser uma experiência desagradável para os dois, tá bem? Então isso é muito importante deixar claro. Eles fazem isso, mas para nossa empresa, mas deixam claro que nós temos que ter cuidado, porque eles gostam de falar da família, gostam de falar da história deles, gostam de mostrar a produção de gado e dos touros e dos cavalos que estão com sangue a refinar dentro da família há 300 ou 400 anos, mostram a prataria e os tapetes e os quadros, e é sobre isso. Para quem gosta dessa realidade, quer se encantar e quer ter acesso a essa parte mais exclusiva, que não está aberta para todo mundo, isso é um excelente produto, mas a gente obviamente tem que saber vender, porque nem todo cliente tem interesse nesse tipo de história, e para esses clientes, obviamente, esse não é o produto certo, mas há alguns clientes que vão olhar para isso como sendo a experiência que podem ter em Espanha. Ok? Vamos sair agora. Toledo. Ok, eu vou falar de mais três, vou selecionar mais três aqui, para depois a gente seguir para o próximo destino. Primeiro vamos falar de Toledo, de um tour que a gente chama que são as chaves de Toledo. Literalmente, o, o nosso guia, ele tem as chaves de vários calabouços e túneis subterrâneos. Você está andando no meio da estrada e ele para e abre um buraco no chão, você entra e ele começa a falar daquilo, começa a explicar a história, e é uma coisa super exclusiva, né, que a gente chama das chaves de Toledo. Você vai conhecer mesmo, literalmente, o subterrâneo da cidade, e depois te leva numa série de lojas e ao mesmo tempo que faz um tour de tapas. Então, é uma coisa bastante completa, porque numa sentada só você conhece a história, conhece a área exclusiva, conhece a gastronomia, está acompanhado com alguém que sabe do que está falando e tem Toledo na veia, literalmente, e por isso, em 3 ou 4 horas, consegue ali ter uma panorâmica bem interessante daquilo que pode ser a melhor experiência em Toledo. Ok. Acesso exclusivo à Catedral de Toledo, né? Isso é uma coisa, se tivermos algum cliente que valoriza esse tipo de experiência, podemos fechar a catedral
só para a visita aos clientes e, obviamente, dá acesso a regiões, a partes da catedral que normalmente não tem acesso público normal. Essa abertura privada é feita ou antes da abertura ou depois do fecho, mas fica aqui a indicação que nós temos, podemos fazer isso para os nossos clientes, ok? Uma das outras coisas que nós fazemos também é, em Madrid, é a visita ao backstage do Teatro Real. Então vamos visitar tudo aquilo que é o backstage, vamos mesmo passar pelo camarim, onde os artistas se preparam, perceber como é que funciona toda a parte de produção e pré-produção, e normalmente associamos isso a um espetáculo. Então, o cliente faz a visita ao backstage, depois tem o ingresso para poder assistir o espetáculo que estiver no calendário do teatro naquela altura, e depois do teatro, eles vão almoçar, ou jantar, desculpa, no restaurante que está de frente para o Palácio Real, que é esse restaurante aí que vocês estão vendo no vídeo agora. Ok? Vamos sair daqui. Ainda tem mais uma série de coisas. Acesso exclusivo à Catedral de Segóvia, as chaves secretas de Toledo. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que é lindo também. Duas coisas, né? A visita exclusiva no Palácio de Galiana, que é um palácio que está também próximo de Toledo, e nós fazemos uma visita exclusiva lá. Mais uma vez, esse palácio pertence à família real espanhola, membros da família real. Atenção, não é a Letícia, não é a rainha, nem o rei que está lá, não. Também é tipo a prima de terceiro grau. Faz parte da família real, ok? Mas só para também ficar claro, quando eu falo família real, não estou falando do próprio rei, nem da rainha, nem dos filhos dele. Mas essa senhora que está aí a nos receber faz parte da família real. Esse palácio é um palácio que pertence à família também há gerações, e ela abre o palácio exclusivamente, não está aberto ao público, ela abre para nós, depois coloca ali um catering, faz um piquenique, um almoço, e esse palácio está do lado do Toledo. Então, se o cliente não quiser fazer um tapas tour e quiser uma experiência um pouco mais consistente de almoço ou jantar, a gente pode abrir o palácio e colocar lá o catering de acordo com aquilo que o cliente quer. Aula privada de Flamengo antes de vermos o show. Uma coisa super interessante para grupos de amigos, grupos de amigas, família. Então, uma coisa é só ver um show de Flamengo, outra coisa é ir lá e aprender os passos básicos. É bem interessante, né? E depois você percebe o quão difícil é, e obviamente é dar outro valor quando você está vendo o próprio show. Nesse caso específico, vamos a um dos principais tablaos de Madrid, fazemos a aula privada, que é no local onde os artistas ensaiam. Depois passamos pelo camarim, temos acesso ao back-office, aquilo que é o backstage, vamos ver artistas se preparar, e depois vamos então para a sala principal, onde temos o jantar e assistimos o show de flamenco numa área VIP. Normalmente são as melhores mesas que estão disponíveis para os nossos clientes. Ok? Voltamos. Acho que de Madrid já chega de Madrid. Tem muito mais coisa. Depois vocês podem explorar mais o site. Vocês carregam aqui, vai aparecer mais uma série de opções. Passeio de Madrid em bike, visitar a Fazenda de Touros. Tem uma série de coisas muito interessantes. Experiência exclusiva no Olivier Bernot. Então, todas essas estão aqui embaixo. Tem as hashtags. Então, como eu falei no começo, quando você aperta hashtag, automaticamente todas as opções dessa hashtag vão ser mostradas para você aqui no site. Vamos subir, vamos mudar agora de destino, vamos sair de Madrid e vamos para onde, Danilo? Vamos para as Baleares. Não, vamos antes para Sevilha e depois terminamos nas Baleares. Não vai dar para ver tudo, tudo, tudo. Ok. Então, aqui na região de Sevilha, sul, né? Estamos a falar de sul de Espanha, nós temos também bastante coisa, né? Aqui nessa região, as cidades principais é Sevilha, Córdoba, Granada. Essas Sevilha, as cidades principais. Depois você tem Ronda, que também, ou Jerez de la Frontera, que tem uma série de coisas bastante interessantes. É uma região que você pode viajar o ano inteiro
Contudo, no verão, estou a falar de julho e agosto, faz muito calor. Estou a falar de 40 graus, 42. Então, você normalmente só faz coisa até as 10 da manhã e depois das 4, 5 da tarde. É preciso ter cuidado ao mandar clientes para lá durante o verão, porque não dá para caminhar na rua, é mesmo muito, muito quente. Se as reservas foram feitas através de nós, a gente sempre alerta para essa situação e dá outras sugestões, tá bem? Eu estou falando mesmo, se vocês quiserem mandar cliente que não venha pela Tempo VIP, é importante ter muita atenção ao facto do sul de Espanha, no verão, ter um calor insuportável e das pessoas, obviamente, depois não terem a experiência que elas estão à espera, ok? Então, aqui você tem Sevilha Secreta Walking Tour, ok? Que é o passeio mesmo na região de Sevilha. É uma cidade pequena, por isso dá para fazer muita coisa a pé. Né? Depois, visita privada à Mesquita de Córdoba. Aqui a gente está saindo de Sevilha, está indo aqui para a região de Córdoba. A, a, a Mesquita barra Igreja barra Catedral, né, de Córdoba é um dos principais monumentos arquitetônicos do sul de Espanha, e nós conseguimos também fazer lá uma visita privada antes da abertura, depois do fecho, para os clientes que querem ter a experiência de conhecer a monumentalidade dessa peça arquitetônica sem ter a confusão que normalmente existe nos horários de abertura ao público. Vamos agora fechar isso aqui. Vamos ver o que é que nós temos mais nessa região. Marbella Antiga Tapas Tours, temos os passeios de tourada. Uma coisa bem interessante, os tours de tapas, para mim, os dois melhores que se faz em Espanha é o de Barcelona, fora da região central, e o de Sevilha. E eu ainda destacaria ainda mais o de Sevilha, é muito bom. Você tem muito restaurantezinho com tapas boas, com bom vinho. Depois tem esse bar que parece uma igreja, tem para aí uns 50 altares, que é uma coisa bastante ah, peculiar, vamos dizer, e que também, ou seja, um tour de tapas à noite em Sevilha é definitivamente uma das coisas que todo mundo deveria fazer. Eu sei que os clientes falam, não, eu chego ali, saio, sento e como, mas os bares de tapas, cada um tem uma especialidade. Com o guia, você acaba provando o que cada um desses pequenos bares faz de melhor e a sua experiência vai para outro nível. A mesma coisa de chegar ali, você não vai comer mal, ok? Mas há uma diferença grande entre comer mal e comer a melhor versão que você poderia ter de qualquer um dos pratos e tornar aquela experiência realmente memorável. E é isso que a gente consegue fazer quando propomos esse passeio para os clientes. Depois temos aqui o passeio ah, na região próximo de Sevilha, as produções de azeite, né? Que é uma coisa bastante interessante. Você vai visitar mesmo as produções, vai visitar as oliveiras, e lá nas oliveiras você aprende como é que é o processo, qual é a diferença dos azeites, como o tempo aonde a azeitona é colhida influencia na acidez e na qualidade e no preço do azeite. É um mundo os azeites, e isso aqui é uma coisa que eu também acho super interessante. Ok? Ah, Depois temos coisas mais básicas, como o passeio de charrete, ah, passeio das tabernas antigas na região de Córdoba, que também é uma coisa super interessante. Depois o passeio de charrete com um barco no rio Guadalquivir, que é o rio que passa em Sevilha, né, que é uma coisa, uma forma também bastante interessante de conhecer a cidade. Vou ser sincero, o passeio de charrete é assim um bocadinho overrated, né? Mas para clientes que têm dificuldade de mobilidade, acaba por ser uma forma interessante de conhecer a cidade sem se cansar. Se tiver com calor, também é uma forma interessante de conhecer a cidade sem se cansar. Agora, se for um cliente assim mais bem disposto fisicamente, não vai ver muito valor no passeio de charrete, embora o passeio de barco seja bastante interessante, e eu acho bem bonito ver qualquer cidade de um ângulo diferente, a partir do rio ou a partir do mar. Okay, vamos voltar. Ok, depois aqui nós temos
workshop de azulejos, que é super interessante, né? Ou seja, aqui você tem azulejos com influência árabe. Isso aqui é um tour em Sevilha, onde passamos por várias lojas que produzem essas peças mais ligadas à cultura do sul de Espanha. E a gente tem um workshop de azulejos, passa numa loja que fabrica aqueles vestidos que as famosas sevilhanas, são aqueles vestidos que elas usam nas festas tradicionais, né? E, mais uma vez, é uma forma de criar uma imersão dos clientes dentro daquilo que são as principais características culturais do destino. O Ramon Ibérico além de ser uma delícia, é uma experiência fantástica, acontece para ir a 1 hora, você vai numa... Atenção, conteúdo sensível eu digo porque você vai lá, você conhece a fazenda, você conhece como é que qual é a diferença, como a alimentação dos animais interferem no resultado final e no tipo de presunto, por que que os presuntos são tão caros, qual é que é o tempo de cura, e depois ele lhe ensina a fazer toda a prova dos presuntos. É uma coisa tão simples como colocar o presunto na mão, até que a gordura deixe de estar branca e passe a ficar transparente, e aí começa a liberar os aromas. Então, é uma coisa super interessante, mais uma vez, e que faz perceber qual é que é o processo e como é difícil ter um produto com essa qualidade na mesa da nossa casa, e depois você acaba por valorizar muito mais tudo aquilo que normalmente a gente já tem acesso, mas sem saber a história e o quão complexo e todo o refinamento dos processos de produção, você acaba não dando o real valor que aquilo merece, e essa experiência te coloca dentro de uma realidade aonde, a partir daquele momento, qualquer pedaço de presunto que você vê na sua frente vai ter um significado muito mais especial. A Cooking Class com visita ao mercado em Triana, isso aqui é feito em Sevilha, que é uma coisa bastante interessante, mas para aprender a fazer paella, né? Mas o que eu gosto mais é esse daqui, que é uma Cooking Class que nós fazemos na região perto de Ronda, logo depois de passar na fazenda de presunto, e aqui a gente aprende a fazer um arroz do campo, mas o senhor que nos ensina a fazer isso é uma família que já está lá há muitos anos, a fazer isso há muitos anos, e é uma figura que, de facto, personifica aquilo que é o espanhol do interior, né? Então, e é super bem disposto, e fazemos ali um arroz do campo na casa dele, junto com a mulher, o cãozinho, o filho trata dos vinhos, então é uma experiência mesmo muito interessante que é feita no interior da Andalucia, depois de passar pela fazenda que produz o Ramon, e continuamos ali perto de Ronda a interagir com os locais, o que faz com que a coisa tenha todo um sabor especial. Vamos voltar. E para terminar, que acho que nosso tempo já está esgotando, a gente vai para as Ilhas Baleares. Mas quando falamos de Baleares, vamos focar principalmente em Menorca, Maiorca e Formentera. Okay? São ilhas lindas. Normalmente as pessoas, quando pensam em Maiorca, Menorca e Formentera, pensam sempre em passeios de barco que saem, vão durante o dia, aproveitam, almoçam e depois voltam. E tem muito mais coisa para poder se fazer nessas ilhas, e o nosso portfólio mostra isso. Eu vou destacar algumas coisas para vocês. Por exemplo, em Menorca, um passeio de tapas no centro, na cidadela, é fantástico, porque é uma forma de você conhecer a cidade, ao mesmo tempo que percebe quais são as melhores opções para poder comer quando não nos dias seguintes, e tem um toque de história, ou seja, em 4 horas, aquilo que é a primeira abordagem para o centro da cidade já fica completamente finalizado, e é uma coisa que a gente aconselha para os clientes logo no primeiro ou segundo dia que tiver no destino, porque a partir daí ele já consegue
gerir o seu tempo e a sua agenda com muito mais conhecimento sobre as opções que tem e que efetivamente pode gostar. Pois nós temos aqui Walking Tour em Benibeca, ok? Benibeca é essa mini vila quase que grega, né? Tem uma arquitetura muito específica, é muito lindinha, muito bonita, mas não tem muito mais para fazer, não. É chegar lá, caminhar, parar, tomar um café, tirar umas fotos, olhar a praia que estão ali perto. Se quiser tomar banho de mar, é possível, ok? Mas não tem muito mais para poder fazer aqui em Benibeca, tanto que isso nem é um produto, é um add-on, é uma paragem extra que nós podemos incluir num outro produto qualquer, desde que a gente esteja a conhecer essa região aqui da ilha. Temos mais um Tapas Tours. Passamos aqui para Maiorca. Ah, Valdemosa. Ok, mas aí já passamos para Maiorca. Vamos continuar, vamos para aqui para Maiorca, ok? Valdemosa é uma cidadezinha que está na região montanhosa de Maiorca, ou seja, não está perto da costa, e tem um shoppingzinho lindo. E além de ser uma cidadezinha super charmosa que vale a pena conhecer e visitar durante umas 2 ou 3 horas, mesmo ali na região mesmo, por ser a região mais montanhosa e está protegido dos ventos e das intempéries que vêm do mar, é onde você tem também muita produção agrícola. Então, você tem produção vinícola, e há uma série de vinícolas nessa região, e tem também a produção de azeite, ok? Que são dois produtos que eu vou mostrar para vocês logo aqui na sequência, assim que eu chegar neles, ok? Passeio de bike no centro de Maiorca, né? Em Palma, é também uma forma bem interessante. Palma não é uma região tão pequena quanto isso, por isso, em uma tarde com bicicletas, que podem ser elétricas ou normais, você consegue conhecer todo o centro e agregando a isso depois uma paragem para poder comer alguma coisa e provar as batatas bravas, as canhas, os huevos retos e toda aquelas pequenas iguarias que existem lá em Espanha. Por isso, é uma forma bem interessante de conhecer o centro de Palma de Maiorca, um pouco mais estruturado, sem ser só chegar lá, caminhar e começar a explorar. Também tem seu valor, mas há pessoas que gostam de forma mais organizadas e essa aqui certamente é uma boa opção. Okay? Aqui nós temos aquela vinícola que eu falei que fica perto de Valdemosa. É linda, é das vinícolas mais bonitas que existem na Península Ibérica e tem um jardim fantástico não está aberto para o turismo. Você tem uma lojinha que vende os vinhos, mas isso na parte de fora, não é aqui onde nós estamos, só que nós temos acesso e podemos colocar um catering e os donos abrem. Eles não moram aqui na vinícola, eles são de Palma e têm negócios e outras casas. Essa é uma das casas que eles têm e eles abrem a casa para nós com a estrutura e com o staff deles e os clientes podem estar lá, aproveitar e ter um excelente momento numa propriedade privada só para eles, provando vinhos que não são os vinhos normais, vinhos de gama alta, com um catering ou um chefe privado e tendo ali um momento super exclusivo, muito especial, numa das principais vinícolas dessa região aqui de Palma de Maiorca. A outra opção que eu falei é o azeite, também está ali na região próximo de Valdemosa. Ok? E o azeite também. Nós vamos num jipes antigos, né? Conhecer toda a produção e depois eles têm uma espécie de oásis com uma lagoa, com barcos e pedalinhos, e é um local mesmo para poder fazer também uma refeição antes ou depois de visitar Valdemosa, mas fazer uma coisa super exclusiva, porque toda essa estrutura abre apenas para os nossos clientes. Você não tem outros grupos lá, não tem autocarros. Se você chegar lá e quiser entrar e falar, olha, deixa-me entrar aí e pagar, não deixam entrar. São propriedades privadas onde nós organizamos
esse tipo de atividades, que são atividades bastante exclusivas. Obviamente, tudo aquilo que é o catering, as bebidas, o tipo de comida que a gente tem lá, tudo isso é personalizável de acordo com as necessidades dos clientes. Pois o workshop de azeite orgânico é uma versão um pouco mais acessível, feita no mesmo lugar. Então, é um pouco mais acessível, né? Então, nesse caso, a gente conhece os azeites e a gente não vai para o Oasis, que está numa outra região da fazenda, mas você tem uma prova de azeite, depois tem um pequeno piquenique no meio do olival, aonde a gente tem uma prova de vinhos, tudo isso acompanhado por um expert que mora na fazenda e é responsável pela área do turismo, além de ser a pessoa responsável por manter esses espaços aonde eles também ocasionalmente fazem eventos. Hum. Vamos ver aqui já terminar. Ok, porque deixa-me ir aqui até Formenteira, porque antes de ir até Formenteira, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que é em Menorca. E é um Jeep Safari em Menorca. Né? Você não está numa ilha, você imagina que é uma coisa minúscula, mas é fantástico o Jeep Safari, porque você vai em regiões da ilha que são super inacessíveis, aonde você nunca iria passar. Ah, vamos visitar uma queijaria e provar queijos feitos na região de forma biológica, orgânica. E depois passamos também por uma pequena produção vinícola, onde provamos um vinho, mas é também mais uma forma interessante de você conhecer a ilha, que não está apenas associado a andar de barco, que é a coisa mais comum. E barco? Tem barco? Tem barco, sim. Peraí. Obviamente estou falando de coisas além do barco, mas nós temos barco. Cadê? Aqui. O Yacht, que é o barco mais tradicional da região, e é o que a gente sempre recomenda para os clientes, porque é um barco em madeira, clássico, e faz com que seja mesmo muito especial, né? É uma tarde, uma manhã, uma tarde muito especial. Então, sempre que a gente aluga barco nessa região, se for uma coisa mais curta, 3, 4 horas, e for para um grupo pequeno, a gente sugere um barco mais tradicional, mas, obviamente, também temos os barcos grandes, os azimuts de 60, 70, 80 pés, com chefes a bordo, mas isso são realidades que não têm a ver em ficar próximo e parado ali, é mesmo para você ir para regiões mais afastadas, e é um outro tipo de atividade, e, obviamente, depende muito de qual é o perfil do cliente e o que é que ele sonhou para aquele dia específico. Ok? Sim, mas nós temos barco. Então, deixa eu ver aqui, então, eu queria ah, chegar até chegar até Formenteira. Temos aqui algumas opções em Ibiza, mas não muitas aqui. Formenteira. Em Formenteira, nós temos duas coisas, né, que nós fazemos lá. Formenteira só tem uma estrada que começa no porto, vai até o farol do outro lado da ilha, e essa mesma estrada que você volta para o porto onde você sai. Fazer essa estrada normalmente é feita com. As pessoas nem vão, né? Vão de barco, mas é super interessante nós alugarmos um Ferrari, que é esse Citroën 2 cavalos, que por si já é super interessante. É um pouco desafiante começar a dirigir, mas uma vez que você aprende, é super divertido e acaba por ser uma forma também bem local, rústica, se nós quisermos, de conhecer a ilha. Então você pode sim pegar um barco desde Ibiza e ir para lá e ficar dentro do barco o dia inteiro, ou pode pegar um catamarã que leva 20 minutos do porto de Ibiza até Formenteira, alugar o Merrari e conhecer um pouco mais da ilha, ou conhecer a ilha de uma forma mais aprofundada. Entre andar nessa única estrada que existe, que leva meia hora desde o começo até o final, você também tem a opção de parar para conhecer a única produtora de vinhos da ilha e fazer lá uma prova. É um lugar super interessante, não é nada luxuoso, é um add-on, ou seja, é algo que a gente coloca como complemento,
não é um produto em si, você não vai para ali só para provar o vinho, você não vai para a fermenteira para fazer essa prova de vinho, mas uma vez estando lá, de fato, acrescenta aquilo que pode vir a ser ou que será a experiência na ilha. Ok. Bem, e depois continuamos aqui com mais uma série de coisas. Alguém colocou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Como é que estamos? Sim, a gente tem uma série de perguntas aqui, Danilo. Vamos lá. Primeiro, a gente tem uma série de elogios primeiro. Todo mundo achou incrível. Tem gente que já usa os seus serviços e falou que realmente o feedback é sempre excelente. Também várias pessoas falando que realmente é fora de série, que não são é mais do mesmo, então muito legal. E, gente, ele tá fazendo tudo isso do carro dele, né? Essa apresentação, o Pois Danilo tá no carro. é. Tem que Isso. contextualizar. É que mudou a hora aqui, e o que era 3 da tarde passou às 2. Então eu estava no restaurante e soou o alarme que eu tinha a apresentação, então eu corri para dentro do carro e o senhor está esperando que eu vá pagar a conta antes de ir embora. Não, muito bom, foi ótimo mesmo. Acho que é muito visual, né? O jeito que vocês mostram. Até a Sara colocou também aqui que você está na maioria, na grande maioria dos vídeos, porque você faz a experiência para daí poder oferecer, né? Então acho que esse é um grande diferencial da Tempo VIP. Com E certeza faz muita não tem diferença. nada que a gente tenha em portfólio que eu não tenha ido lá e não tenha experimentado, percebido de facto se faz sentido para o nosso perfil de cliente, principalmente se faz sentido com aquilo que a gente acaba vendendo para vocês, né? Porque a gente vende um perfil de serviço e eu tenho que garantir que, independente de estarmos a contratar alguma coisa em São Sebastião ou no País Basco, ou no Algarve, ou nos Açores, ou nas Baleares, que o standard do serviço é exatamente o mesmo e nada melhor do que ir lá e provar na primeira pessoa para perceber se aquilo é de fato o que a gente precisa ou não. E aí eu aproveito e faço os vídeos todos, porque assim eu falo que eu tive lá e ainda consigo provar que tive lá mesmo, Atesta e não tem mesmo, né? dúvida. Exatamente, sim, sim. Muito bom. A gente tem algumas perguntas aqui. Então, a primeira do site, se eles podem usar essas informações, como que funciona, se eles podem divulgar vídeos, como que funciona esse material. Sim, o nosso site, nós só funcionamos B2B, tá bem? Nós não trabalhamos com cliente final. Eu costumo brincar dizendo que a gente não tem paciência nem recursos para cliente final. Isso é o trabalho de vocês, ok? O nosso trabalho é fazer o trabalho dos agentes mais fácil. Então, tudo aquilo que vocês precisarem de vocês para cá, nós tratamos, nós disponibilizamos o material que sim pode ser utilizado. Se vocês precisarem de Reels, precisarem de fotos, precisarem de vídeos, tem aí o contato da Sarinha que pode disponibilizar, porque na verdade o que nós estamos a fazer, nós estamos aqui como parceiros, né? Então, é preciso estar para vocês ferramentas para vocês trabalharem mais e melhor o destino, e essa é que é a nossa função dentro do canal de distribuição, ok? E depois, não sei se repararam no site, não tem nenhum botão de reserva agora, não tem preço, porque é uma ferramenta de brainstorming. É só mesmo para você perceber o que é que nós podemos oferecer, só que essa oferta está canalizada apenas para o trade. Ela não chega até o cliente final se não for através de um dos nossos parceiros locais. Essa era uma das outras perguntas, como que é o processo de reserva e de pagamento? Então, é tudo offline, né? Fora do site, eles entram em contato com a Sara, com a Silvia. Sim, porque na verdade nós trabalhamos com turismo de luxo, né? Então, essas opções todas que eu estou mostrando, acho que eu mencionei várias vezes, que eu fui lá, eu falei com as pessoas, eu me comprometi a fazer essa seleção e essa curadoria, tanto dos produtos para os nossos clientes, mas também dos clientes para com os produtos. Nada disso pode ser automatizado, não tem um free sale, eu tenho que ligar literalmente para cada uma daquelas pessoas e falar, olha, no dia 17 de setembro, às 3 da tarde, está disponível. Então, essa aqui, embora seja tecnologicamente bem avançado, é só mesmo para a gente adiantar o processo e ter certeza que os nossos recursos, o nosso tempo e as nossas ferramentas estão sendo direcionadas para aquilo que é o produto que o cliente de fato está interessado em comprar. Porque assim a gente consegue entregar algo
muito mais personalizado, mas sem perder eficiência, sem perder a rapidez, mas é só no brainstorming. Depois, cá no back-office, quase tudo é costurado mesmo à mão para que o produto final saia com aquele toque que a gente precisa sair, que acaba por ser a forma também de agregar valor e dos clientes se sentirem acarinhados e dos agentes perceberem que nós, embora sejamos tecnologicamente muito avançados, estamos a utilizar isso como uma ferramenta para otimizar o processo e não substituir, porque nada aqui está substituído, ok? Isso aqui é só para a gente depois ficar atrás, é tudo ainda feito com aquele carinho, com aquela atenção que nós e várias outras empresas no mercado também o fazem. Não, perfeito. E o jeito que vocês mandam os roteiros também são incríveis, né? Então é do começo, dessa parte de encantar, até o final, é incrível o processo todo. Muito legal. Sim, 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 é mesmo isso. Daí a gente tem algumas perguntas um pouco mais específicas agora, se vocês têm opções também para grupos maiores, então a gente viu que tem muita coisa, né, para casais, famílias, se for um grupo um pouco maior, assim, vocês também atendem? Sim, nós atendemos, estamos acostumados a trabalhar com um grupo maior. Costumo dizer que o nosso sweet spot, né, por assim dizer, é até 50. Uhum, Nós temos opções para 100, temos opções para 150, para 200. Obviamente, quanto maior é o grupo, menos criativo eu posso ser, porque a maior parte das experiências, elas são experiências, as pessoas não são experiências voltadas, aquilo não foi formatado para o turismo, nós é que chegamos lá, batemos na porta e falamos, olha, se eu trouxer o cliente aqui, você me atende ele? Porque a gente não quer coisa normal para turista, não. Quer uma coisa assim, exclusiva que só mesmo por nossa via que os clientes conseguem chegar aqui. Então, por causa disso também, é que eles não conseguem ter uma grande capacidade de resposta. Mas a gente uhum, costuma trabalhar com muitos grupos, principalmente quando se fala de cidades grandes, você fala de Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona, até mesmo Ilha da Madeira ou Palma de Maiorca, as opções são muito grandes. Se você for mais para o interior, aí é que a coisa fica mais difícil. No Alentejo, nos Açores, em Menorca, na região da Costa Brava ou na região no interior da Andaluzia, Ronda, Jerez, ou seja, quando você vai para o interior, quanto mais para o interior você vai, menos opções você tem para grupos grandes. Nas grandes uhum. capitais, estamos super confortáveis com isso. Legal, perfeito. Tenho também uma outra pergunta, se tem estrutura para atender cadeirantes, pessoas com um pouco de dificuldade de locomoção, se tem alguns passeios que têm essa acessibilidade. Sim, nós temos, obviamente, mais uma vez, né? O nosso trabalho é fazer consultoria. Então, quando você fala, Danilo, eu tenho um cadeirante que quer ir para Portugal ou quer ir para a Espanha, quer fazer coisas durante 8 dias, o que é que você me recomenda? Todas as recomendações já vão no sentido de coisas que alguém possa fazer mesmo estando numa cadeira de rodas. E depois fornecedor de transportes, o quarto do hotel, toda essa realidade, obviamente, vai ter em consideração. Dá para fazer tudo que tem no portfólio? Não. Temos coisas para 5 dias, 7 dias, 10 dias em Portugal e em Espanha? Certeza absoluta que temos, mas aí é o nosso expertise e é o caso a caso que vai direcionar esse cliente e essa proposta para aquilo que é o resultado que a gente quer trazê-lo para cá e fazer com que ele tenha uma excelente experiência. Perfeito. Ilhas Canárias, se vocês atendem, se tem algum, acho que para clientes que vão de cruzeiro, se tem algum pré ou pós? E as Canárias é uma relação de love e hate comigo. Por quê? Porque aquilo eu gosto muito das Ilhas Canárias, mas ela carece muito de estrutura, ok? Ainda o turismo está engatinhando bastante. Você sai do cruzeiro, não tem muita coisa. Uma empresa de transporte, por exemplo, com carros bons, é muito difícil. Não é só nas Ilhas Canárias. Tem muitas ilhas nos Açores, por exemplo, aonde o cliente vai andar de Ford Transit, que é tipo a van mais fuleira que existe no mercado e a única opção que existe. Então, quando você está falando de cliente de luxo e fala, Danilo, vou mandar para as Canárias, eu falo, atenção, vamos acender aqui o alerta. Ele sabe para onde está indo. As expectativas dele está ajustada ao tipo de estrutura que existe no lugar. Lá ele não vai escolher não vai escolher 5 tipos de carne no restaurante. Tem duas e ou come aquilo ou não come nada, porque é uma ilha. Não dá para mandar vir de lugar nenhum. Quer dizer, até dá, mas o bife ia ficar caro.
E não é isso que a gente quer. Então, é importante, sim, a gente tem estrutura nas Canárias, essa é a resposta. Não é para qualquer tipo de cliente, não porque nós não tenhamos acesso, mas porque não existe. Certo, não, super claro. E tem também uma pergunta sobre trens de luxo na Espanha. Acho que o Rafael está com uma cotação. Se você tem alguma dica de algum trem específico ou como que funciona esse processo de reserva? Sim, são duas, né? Basicamente tem duas linhas de trem de luxo na Espanha. Uma é o Transcantábrico, que vai desde a região, vai desde Santiago de Compostela até a região de São Sebastião. Leva 7 dias parando no meio, tem uma série de tours que já estão incluídos no trem, as refeições também. É uma experiência única, super interessante. O trem, obviamente, é um trem clássico. É importante frisar que não é um Belmont, ok? Tipo, uma coisa são os trens da Belmont, outra coisa são os trens de luxo da Renfe. É uma opção super, super interessante, muito bonito. O percurso é fantástico, a estrutura dentro do comboio é também muito boa, como todo trem clássico, é uma coisa que foi feita na década de 40, 50, mas que tem uma boa manutenção. Mas atenção, foi feito na década de 40, 50, não é um trem novo, assim como os Belmonts também conservam todo aquele glamour. Mas, ok, pertence a Louis Vuitton. Tá? Eu acho que é um roteiro que vale super a pena, é um roteiro super interessante. Para quem gosta de viagem de trem, aquela de certeza é única. Eu gosto muito mais do Transcantábrico, tem vários trechos que passa pela costa, do que do trem da região da Luzia, que é um trem mais pelo interior. Em termos de preço, acaba por ser um bom custo-benefício, porque está tudo incluído, né? As refeições todas, almoço, jantar, os tours, está tudo incluído. Então, durante 7 dias, fora as gorjetas, você não tem gasto mais nenhum. E eu acho que um pre e um post para aproveitar um pouquinho tanto a região de São Sebastião quanto a região de Santiago de Compostela, só falar de 1 ou 2 noites faria com que a viagem em si, em 10 dias, fosse uma experiência bastante interessante. Não, incrível, deve ser um produto muito legal mesmo. E daí a gente tem uma última pergunta, se Jerez, que você mencionou, né, das experiências, vale a pena essa visita do lado espanhol? Sim, vale a pena. Não para um first-time traveler, ok? Para alguém que está Uhum. indo pela primeira vez, você vai muito para aquilo que são os highlights, né? E os highlights foi o que eu tentei abordar aqui, embora quando estava selecionando as regiões, você viu que tinha muito mais coisa do que além daquelas que eu apontei. Os highlights é a região de Barcelona, Madrid, Sevilha, depois as ilhas, isso é o highlight de Espanha. Jerez, assim como a região de Lyon, de Tahuahue, a região do Rioja, que também é bastante conhecida pelos vinhos. Atenção, uma coisa muito interessante, ok, para a região de Rioja, principalmente para quem conhece o nosso portfólio, o nosso produto aqui em Portugal. Portugal é um país pequeno, dimensão pequena, e por isso os produtos de enoturismo são produtos muito mais próximos, mais pequenos, e se a gente quiser até um bocadinho mais sofisticados, né? A Rioja é mundialmente conhecida, tem vinhos fantásticos, tem vinhos muito mais caros que os vinhos portugueses, mas quando se fala de experiência de enoturismo, ou seja, não é só sobre beber o vinho, as experiências não são tão sofisticadas como são em Portugal, por exemplo. Você tem umas adegas enormes, feita por um arquiteto qualquer super famoso, e você chega lá e está você e mais 300 pessoas a provar o mesmo vinho, que dá ali deixa o vinho com um sabor um pouquinho amargo. Né? Então, é bem importante alinhar a expectativa dos clientes. Tem pessoas que não se importam, isso está tranquilo. Uhum. Agora, aquele senso de exclusividade que você está à espera de ter quando você vai numa, numa experiência, numa vinícola, né? Porque aí não é só sobre beber vinho, é sobre com quem você está, a interação que você tem com as pessoas, e muitas vezes ir numa vinícola pequena, mas que produz um bom vinho específico, aonde o dono
dono fala da paixão e está ali a falar por que aquela garrafa é especial e contar a história da avó e do cachorro e por que colocou o rótulo daquela forma, acaba por ser uma experiência no global muito mais impactante do que chegar numa adega que foi construída por um arquiteto que você nunca viu, mas que tem um nome famoso, e aí depois você toma lá 3 copinhos de vinho, cada um com um descritivo embaixo das características, e depois você vai embora. Então, eu fiquei um bocado frustrado com a região de Rioja, mas voltando aqui à pergunta, que eu divaguei agora bastante, e agora fui É longe, muito né? bom. Começou em Jerez de la Fronteira e parei em Rioja. Para os clientes que vão uma segunda e uma terceira vez, para clientes que gostam de conduzir o carro e querem, vale a pena, sim, acho que esses pueblos pequenos em Espanha são sempre uma surpresa boa, principalmente para pessoas que estão a viajar com calma e que querem sentar, aproveitar, comer ali alguma coisa, e por isso acho que sim que vale a pena. Que legal. Não, perfeito. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Tem muitos elogios aqui no chat também. Tem gente pedindo para a gente fazer isso de Portugal também, uma atualização. Então, a gente vai mandar todos os contatos, os materiais para vocês. E no dia 22 a gente tem a segunda sessão, né? Que daí a gente fala de lugares mais escondidos ainda, né? Outras novidades aí que o Danilo vai dividir com a gente. Então, é na quarta, dia 22 de novembro. E Ok, é então isso. tá. Nos vemos Danilo, lá, muito tá bem? obrigada pelo seu Ah, tempo, o pessoal também, e a gente beijinhos. vai se falando. Um Ah, beijo, tchau, obrigado. Até pessoal. já. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. beijo.